Vamos falar um pouquinho sobre enxerto na doença de Peyronie? Fica aí que a gente vai falar sobre isso agora. Antes de mais nada, queria pedir a sua ajuda, dá like, se inscreve e compartilha aqui o nosso canal. Muito obrigado aí pela ajuda. Bom, vamos falar um pouquinho sobre doença de Peyronie, que é a curvatura peniana adquirida, a curvatura peniana onde aquele paciente que não tinha curvatura no pênis passa a ter. É uma doença fibromatosa, como eu já falei num vídeo anterior, e progressiva. Chega em determinado momento que a doença estabiliza. Neste ponto de estabilização, caso a curvatura gere uma impossibilidade ou uma dificuldade para penetração, isso aí então gera uma indicação cirúrgica. Dentre as indicações cirúrgicas, nós temos indicações de plicatura, que é reduzir o lado longo. Vamos lá. Eu tenho dois lados, eu tenho um lado longo e eu tenho um lado curto na minha curvatura. Plicatura significa, lembrando que eu tenho que igualar esses lados para eu poder ter a correção e a retificação desse pênis. Para eu igualar os lados, eu posso chegar aqui e diminuir esse lado para ele ficar igual ao lado curto. Isso aqui, então, são as plicaturas penianas. Uma outra possibilidade seria eu aumentar o lado curto. Neste ponto, eu estou falando sobre enxertia na doença de Peyronie. Só que quando a gente escolhe um, quando a gente escolhe outro, dá uma clicadinha no nosso link aqui, tem um vídeo anterior que a gente comenta um pouquinho de qual a melhor indicação e para qual caso. No caso do enxerto, que é o aumento do lado curto, nós acabamos indicando para pacientes que tiveram uma perda de comprimento peniano significativa, que representa mais do que 20% do comprimento peniano final, a diferença entre esses dois lados. Lembrando que a diferença entre esses dois lados, em geral, é algo aproximado de 1,6 centímetros para cada 30 graus. Então, se eu tenho 60 graus de curvatura, essa diferença vai ser de 3,2 centímetros, algo muito aproximado. Então, a gente faz uma aferição do pênis sob tração para saber o comprimento peniano do paciente e calculamos, então, esse comprimento. Se essa diferença entre os lados der mais do que 20% do que nós medimos desse comprimento peniano, esse paciente, então, tem indicação de enxertia. Outra indicação também são curvaturas acima de 60 graus, curvaturas complexas, presença de defeito em ampulheta, que é aquela redução do estreitamento, também vai ser indicação de uma colocação de enxerto. Lembrando que a condição sine qua non para você colocar um enxerto, a condição mandatória, é que o paciente tenha uma qualidade de rigidez peniana muito boa. Então, pacientes que já possuem uma rigidez peniana que não é muito adequada, talvez a melhor opção seja a colocação de um implante, de uma prótese peniana associado ao aumento do lado curto. Então, vocês podem ver que a doença de Peyronie, o tratamento é muito individualizado, depende do que aquela pessoa acometida pela doença tem, de qualidade de rigidez, de comprimento peniano, de grau de curvatura, presença de indentação, estreitamento, tudo isso, então, fará a modificação da indicação cirúrgica. Bom, ok. Então, agora vocês já sabem que a indicação de um enxerto, de uma enxertia, são curvaturas mais graves, são pacientes que já estão lá na fase estável da doença, que não conseguem ter penetração ou têm uma dificuldade muito grande. Então, o que é feito, então, durante a cirurgia? Essa é a questão que todo mundo pergunta. Tá, doutor, mas como é que é isso? Eu vou contar um pouquinho da história da enxertia. Eu vou falar para vocês que a coisa começa lá em 1947, com Loseley. Ele tentou fazer, então, esse corte desse lado aqui curto, retificar esse pênis e colocar uma gordura. Óbvio, a gordura não é um bom tecido para isso. E mais para frente, somente em 1973, Orton e Levine realmente conseguiram fazer o primeiro enxerto colocando pele. E de lá para cá, nós, então, evoluímos nas técnicas e nas formas de se fazer esse enxerto. Mas se vocês pensarem, foi agora, 1973, não tem tanto tempo assim.
tá? Dentro da medicina, tá? A gente está falando num prazo aí de 50 anos. Então, muita coisa mudou em termos de tipos de enxerto, né? Formas de se fazer esse enxerto. Aí vocês vão me perguntar, mas qual é o enxerto que é utilizado? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu tenho um enxerto aqui. Ó, qual enxerto, então, nós usamos? Olha, existem vários enxertos, cada cirurgião tem a sua preferência. Aqui eu vou mostrar para vocês o pericárdio, que é o que eu geralmente uso. O que é isso? Ó, vou botar aqui para vocês olharem. Vamos ver se consegue dar foco aqui, ó. O pericárdio, se vocês olharem, o pericárdio, ele é uma folha de colágeno. Uma folha de colágeno que é retirada da membrana que envolve o coração do boi. Não tem célula, não tem antígeno, e nós utilizamos para substituir um pedaço da túnica albugínea, né, do corpo cavernoso do pênis desse paciente, lá do local onde faz a ereção. Então, várias formas de se fazer essa incisão foram publicadas e existem dentro da literatura. Então, eu vou contar até uma experiência pessoal. Quando eu comecei, há muito tempo atrás, a fazer cirurgia de correção de doença de hiperonia, eu tinha aprendido, né, li todos os artigos da época, como é que era feito, e eu comecei a fazer, no início, usando a tal da técnica do duplo Y. Eu vou mostrar para vocês o que é isso, o tipo de incisão. Isso aí foi a primeira vez publicado pelo Gelbart, mas é muito bacana quando a gente olhava no Atlas cirúrgico, eu olhava aquilo dali e achava muito bacana e tinha uma lógica dentro daquela incisão. Porém, quando eu comecei a fazer de fato as cirurgias corretivas, as cirurgias de reconstrução, eu comecei a dar com burros na água, como eu costumo brincar, porque a incisão não ficava tão perfeita como aquilo que eu via nas publicações. Eu falei, rapaz, então eu não estou sabendo fazer isso aqui direito. Então, o que eu fiz? Eu acabei criando um modelo de treinamento para eu poder treinar. Eu falei, eu não estou sabendo fazer de forma adequada. E quando eu comecei a utilizar o modelo e treinar, eu comecei a ver que, peraí, não sou eu que estou fazendo a incisão de uma forma errada. Na verdade, a incisão, ela dá um defeito que é um pouco diferente daquilo que está no Atlas, que no Atlas você vê que é bacana, entra um enxerto retangular. Eu falei, rapaz, então tem alguma coisa aqui que precisa melhorar, deixa eu entender um pouco mais. E aí eu comecei a pesquisar. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse duplo Y. Então, basicamente, para vocês olharem, está aqui o corpo cavernoso. A gente faz, por que é duplo Y? Porque se vocês olharem, eu faço um Y virado para dois lados. Você olhar aqui. E aí, quando eu faço essa incisão duplo Y, o que eu tenho, na verdade, é o surgimento aqui de um rabo de peixe, né? Olha aqui, se vocês olharem, é um rabo de peixe. E aí, como é que eu coloco um enxerto retangular aqui, né? Se eu tenho um rabo de peixe? Eu vou até mostrar para vocês, peraí. Então, o enxerto, né? Que está lá, meu enxerto, que é uma folha, eu tenho que colocar ele aqui, mas, caramba, não é bem aquilo que eu achava, né? Não é bem um defeito retangular. E eu tenho que... Então, a gente acaba tirando um pouco desse tecido que fica aqui em volta. Deixa eu tentar ver se vocês conseguem ver. A gente acaba tirando um pouco do tecido na borda para poder fazer com que isso aqui consiga entrar de forma adequada, que eu consiga ter o meu defeito para colocar um enxerto retangular. Bom, tem outro tipo de incisão, que seria o H. Por que H? Se vocês olharem, vamos lá, vamos tentar botar aqui. Se vocês olharem, é igual um Hzinho mesmo. E aí, quando a gente abre ele, mesma coisa. Só que no H, vou até mostrar aqui para vocês, eu peguei um modelo desse, eu tirei a uretra, soltei, para mostrar que olha o que acontece no H. Ele, na verdade, ele abre, mas ele tira toda a tensão do lado contralateral. E também não é um defeito regular, né? Para ser colocado aqui. Então, a gente tem sempre que ressecar a borda. E olha aqui, perdendo a tensão da parede do lado contralateral.
Então também o H mostrava, ele acaba gerando também deformidades geométricas nesse pênis. E essas análises todas dos tipos de incisões, deixa eu ver se eu tenho aqui, toda essa avaliação, né, essa análise geométrica, acabou gerando uma publicação que eu fiz em 2014, no Journal of Sexual Medicine. No ano seguinte, 2015, eu publiquei um case report na revista italiana, né, de andrologia, mostrando então uma possível solução para quem quisesse fazer esta técnica cirúrgica para poder fazer essa correção. Mas eu não estava satisfeito com esses resultados, né? Então, eu comecei a tentar desenvolver uma nova técnica que pudesse também corrigir defeitos multiplanares, né? Aquela quando dobra para cima e para o lado, e que pudesse corrigir também defeitos em ampulheta, tudo ao mesmo tempo. E tentando não gerar esses distúrbios geométricos. Uma outra questão também que eu estava muito preocupado era de não gerar também áreas de enxerto muito grandes. Nós sabemos que quanto maior a área de enxerto, maior a chance de disfunção erétil. Quer dizer, o defeito que eu tenho, quer dizer, a ferida que eu vou gerar, quanto maior, mais fibrose e maior a chance de disfunção erétil. Eu fui evoluindo na minha pesquisa e cheguei numa solução que era uma solução muito complexa, envolveria muita conta, muita coisa para você calcular. Né? Fiquei com várias equações na mão. E aí a minha solução na época foi criar um aplicativo para me ajudar, me auxiliar a fazer todos esses cálculos e desenhar em tamanho normal, na época no iPad, o que eu tinha ali de defeito. E isso então eu chamei de iGrafter. E em 2016 eu publiquei no Sexual Medicine, a nova técnica cirúrgica. E ela consiste em avaliação geométrica, então, desse pênis. Ele leva em consideração circunferência, diferenças dos lados, sejam eles multiplanares ou não. E dentro do computador, né, que o iPad é um computador, ele consegue calcular tudo isso e me desenhar réguas para mostrar onde eu tenho que fazer a minha incisão, qual o tamanho dessa incisão e o formato do enxerto que tem que entrar ali. Fazendo tudo isso, eu consegui diminuir de forma significativa a área desse enxerto. Então, basicamente, pegando um caso uniplanar de 60 graus, seria esse. O iGrafter ele vai calcular para o cirurgião exatamente aonde ele vai ter que cortar. E essas incisões lineares, colocando um enxerto aproximadamente para cada 30 graus, para poder retificar esse pênis. E tudo isso é calculado pelo computador. Óbvio que hoje eu já estou com um número bem maior de casos. Eu publiquei um vídeo de como utilizar o iGrafter no vídeo Journal of Prosthetic Urology. Tem também hoje o curso que eu acabo dando para outros médicos cirurgiões para eles aprenderem a técnica com essa redução significativa de área. Em 2022, eu e outros colegas, nós fizemos uma nova publicação no Journal of Sexual Medicine mostrando justamente uma redução de 50% da área de enxerto quando são casos uniplanares. Então, trazendo esse benefício de uma melhor preservação tecidual e potencialmente uma preservação da qualidade da rigidez desse pênis. Então, tudo isso tem que ser, óbvio, discutido com o paciente, mas a parte técnica, ela ficou muito mais prática e muito mais fácil de você fazer preservação e correções, que ao final o paciente 100% das vezes fica com o pênis completamente retificado. Porque esse é o intuito de todo esse trabalho, de todo esse cálculo que nós fazemos no intraoperatório. Em 2019, eu acabei lançando a versão para celular, para facilitar, para que todos os cirurgiões pudessem ter acesso do iGrafter. E depois, em 2020, lancei numa segunda versão já com algumas melhorias e algumas implementações. Bom, hoje então, o que a gente pode falar é que todas essas técnicas, todos esses avanços que nós tivemos, trazem um resultado melhor nas correções das curvaturas penianas com a colocação de enxerto. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, enviem as dúvidas e a gente vai conversando com vocês e vai tirando todas elas. Não esqueça, por favor, de dar seu like, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no nosso canal.